E hoje nós vamos estar comentando do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 1. E a gente entrou nessa série querendo aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus é muito simples. Ele traz para nós a boa notícia de Deus. E ontem nós estivemos aprendendo sobre o ministério de Jesus, o ministério profético e o ministério do Espírito. E hoje não será diferente. Estaremos olhando o texto e olhando para Jesus e aprendendo com Ele. Então observa comigo a palavra que Deus tem para o meu coração e para o seu coração nessa manhã. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galiléia, ele foi batizado por João no rio Jordão. E logo que ele saiu da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus, como uma pomba, desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Logo depois desses acontecimentos, o Espírito de Deus impeliu Jesus, conduziu Jesus para um lugar deserto. E ali esteve Jesus no deserto por cerca de 40 dias. Ele foi tentado por Satanás. Ele viveu esses 40 dias entre as feras, e os anjos de Deus desceram e o serviram. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando e anunciando o reino de Deus, e dizendo a todos: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam na boa notícia de Deus, o Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, que estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei de vocês, que vocês sejam pescadores de homens. E eles, logo deixando suas redes, seguiram após Jesus. E passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, junto com seu irmão João, que estavam no barco também consertando as redes. E logo Jesus o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, junto com os outros trabalhadores, eles foram após Jesus. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. Olha que interessante. Você que está comigo aqui acompanhando o Evangelho, é lindo nós observarmos e vermos como o Senhor Jesus, ele é carregado de propósitos. A Bíblia nos diz que ele saiu de uma região de Nazaré, ali, e ele foi para o Jordão, com o intuito de ser batizado por João no Jordão. Você vai dizer, mas Jesus precisava ser batizado? Ele nasceu sem pecado. Ele veio ao mundo como a expressão exata do ser de Deus. Qual o propósito de Jesus ir até João, o profeta, e ser batizado no Rio Jordão? O propósito de Jesus de ir até João, o profeta, e ser batizado no Rio Jordão,
nada mais era do que validar o ministério de João. Jesus não vai numa sinagoga. Ele não vai validar o ministério dos sacerdotes e dos religiosos daquela época. Não. Jesus vai no ministério de João, porque João era o portador da mensagem de Deus. E aqui a gente aprende uma lição. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus está na nossa religião. A gente diz, não, nós somos os portadores da verdade, nós somos os evangélicos, nós somos os cristãos, nós somos os da religião verdadeira, nós somos os espiritualistas que possuem a palavra da verdade, nós somos aqueles que têm a palavra da verdade. Mas o Senhor Jesus estava mostrando para todos ali daquela região que a verdade, ela valida a própria verdade. E que João era aquele que tinha o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus era este. Qual era o testemunho de Deus? Você vai ver aqui no versículo 11. Logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba, e o testemunho de Deus é este. Tu és, todos ouviram, o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Os céus estavam anunciando para toda aquela região, para quem quisesse ouvir, que ali estava o Filho de Deus, aquele que dava prazer a Deus, aquele que seria o caminho, a verdade e a vida. Eu quero desafiar você hoje de manhã, primeiro desafio, a ouvir o testemunho dos céus. Os céus estão dizendo para mim e para você, e existe um eco que vai além da expressão da religião, um eco que sai das fronteiras da religiosidade, quer qual seja ela. É a voz de Deus dizendo, os céus se abrem para todo aquele que encontra em Jesus e que tem um encontro com Jesus, porque sobre ele pousa o Espírito da verdade. Que você possa dar ouvidos ao testemunho de Deus. Deus dá testemunho de Jesus. O testemunho de Deus é testemunho verdadeiro. O testemunho de Deus, ele fala de Jesus como sendo aquele que possui o Espírito da promessa. E esse Espírito é para mim, é para você, querido ouvinte. Nós podemos recebê-lo. Jesus é o Filho amado de Deus. Nele Deus tem prazer. E se você testemunhar de Jesus e permitir que o Espírito de Jesus invada teu ser e permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida, você vai encontrar o prazer de Deus nessa terra. Agora, parece que o texto dá uma mudada, diz assim, e logo o Espírito conduz Jesus para o deserto. Jesus foi tentado em todas as tentações que um ser humano normal pode ser tentado. Ele passa 40 dias buscando a Deus, numa região árida, num lugar onde ele busca direções de Deus, e ali Satanás se apresenta. Satanás se apresenta nos outros evangelhos, você vai ver, com várias propostas. E o texto diz aqui em Marcos que Jesus, naquele momento de tentação, de pressão sobre suas vontades, sobre seus desejos, sobre sua alma, o Senhor Jesus não cede em nenhuma delas.
ele não dá ouvidos ao espírito desse mundo. E porque ele não dá ouvidos ao espírito desse mundo, anjos dos céus descem para servi-lo. Você tem com certeza, querido ouvinte, passado por tempos também de tentação. Todos nós somos tentados. Agora existe aqui, em Jesus, o escape para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus sabe o que é passar por tentações e pressões. Por isso ele pode interceder por você e te ajudar. Você pode se aproximar dele, ainda que você tenha caído em qualquer tipo de engano ou ter tropeçado em qualquer pedra pelo caminho. Você pode chegar até ele, buscá-lo, e você vai encontrar o mediador, aquele que é capaz de chegar diante do Pai e dizer: Pai, ele não venceu, mas eu venci por ele. E porque o Senhor tem prazer em mim, eu peço que o Senhor conceda a ele perdão. É assim que acontece comigo e com você. Quando nós tropeçamos, pecamos, quando nós incorremos em algum erro, quando o nosso coração se permite ser encantado pelas coisas e a gente é conduzido como por um momento, por um lapso, contra a verdade, se nós buscarmos o Senhor, nós encontraremos misericórdia. Jesus sabe o que é padecer todas as dores e pressões. Por isso ele pode interceder por você. E você sabe, eu quero dizer para você que Deus tem prazer em Jesus, em atender Jesus. Por isso ele disse assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será concedido. Logo depois desses fatos, a Bíblia diz assim que enquanto Jesus estava ali, anjos descendo, o céu ministrando, João foi entregue à prisão. João foi entregue à prisão porque ele havia profetizado contra o rei Herodes. Existiam 4 reis ali na época que governavam aquela região. Herodes era um título real. E entre esses reis, um deles era mais poderoso, e eles eram irmãos. E um desses poderosos resolveu pegar a mulher do irmão. Olha só que loucura. Então, como ele pegou a mulher do irmão dele, o profeta João levantou a voz e disse assim: não é lícito, rei, você possuir a mulher do seu irmão, a Herodíades. A mulher do irmão de Herodes, que estava com esse Herodes agora, o grande, o que acontece? Ela fica endemoniada, fica possuída de raiva contra João. E ela manda com que na festa de nascimento do rei, no aniversário, diante de uma festa, a Bíblia nos diz que a filha dela dança, o rei fica encantado com a garota, diz assim: eu vou te dar metade do meu reino se você quiser. A menina procura a mãe e diz: mamãe, o que eu peço? E ela diz assim: pede para ele a cabeça de João. Agora, João tinha sido entregue à prisão. Jesus estava na Galileia pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é essa boa notícia de Deus para mim e para você, aonde Deus está dizendo para mim e para você: o tempo chegou, gente. O reino de Deus está pertinho de vocês. É só vocês estenderem a mão que vocês vão obter a vida, que vocês vão obter a graça, que vocês vão obter o perdão, que vocês vão receber do próprio Deus o favor de Deus. Jesus estava anunciando para essa região toda. A Galileia é uma região assim
aonde existiam muitas culturas, muitas manifestações culturais. É como se fosse um arquetipo, é como se fosse uma espécie de desenho aonde todas as civilizações futuras podem ser representadas por aqueles grupos de pessoas que viviam ali na Galileia. E Jesus estava dizendo para todos ali: ei, galera, mudem a mente, mudem a maneira de olhar, mudem a maneira de entender, creiam, estendam a mão. Chegou diante de vocês o poder do reino de vocês. E essa mensagem continua sendo anunciada aqui através da rádio, através do Evangelho, para mim e para você. Jesus andava de um lado para o outro e um dia ele estava junto ao mar da Galileia, que não era um mar, era um grande lago, que todos chamavam de mar. E ele viu Simão, viu André, depois ele viu também Tiago, viu João, e para ambos ele faz um convite. Ele diz assim: venham após mim, e eu vou fazer de vocês homens capazes de influenciar outros homens. Eles deixam tudo, deixam o trabalho da pesca, deixam os seus afazeres, porque eles encontraram em Jesus a resposta para o coração deles. Sabe, querido ouvinte, nessa passagem onde Jesus chama Pedro e Tiago, e depois João, Pedro e André, e depois João e Tiago, eles estavam vivendo momentos de, no caso aqui, Simão, Pedro e André, frustração. Eles tinham lançado a rede, e não tinham pego nada. Mas o Senhor Jesus entrou na vida deles dizendo: eu tenho para vocês um novo propósito. É o mesmo caso de Tiago e João. Eles estavam consertando as redes e Jesus diz: eu tenho para vocês um novo propósito. E aqui vai uma chave para você entender o Evangelho. No caso de Simão, Pedro e André, a Bíblia diz assim que eles lançavam a rede. No caso de Tiago e João, eles estavam consertando as redes. E esse detalhe é importante para você entender o chamado de Deus pessoal para a vida e o ministério de cada um deles. Porque Deus faz assim, naquilo que eles são aptos e naquilo que a gente é apto, Deus nos chama. Sabia disso? Se você é alguém que tem uma graça para administrar, se você é alguém que está estudando e porque dentro do seu coração existe o desejo de ajudar, de criar algo, de desenvolver projetos, você vai dizer: puxa, eu tenho que deixar tudo agora para ser pastor? Eu tenho que deixar os estudos, tenho que deixar a profissão, tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro para ficar que nem um... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus quer usar você aonde você está. É o que ele faz com Simão e André, é o que faz com Tiago e com João. Pedro era um homem que lançava a rede. E quando você olha para o ministério do apóstolo Pedro e de André, seu irmão, você vai ver que o ministério de Pedro e André é um ministério onde o Evangelho ele se expande. Pedro, na sua primeira mensagem em Atos dos Apóstolos, arrebanha 3.000, 5.000 pessoas. É como uma rede que é lançada e traz todo mundo. Aí você vê João e Tiago, que
que escrevem os textos de Apocalipse e depois também os outros textos, sabe o que você vai ver? Você vai ver o ministério de João sendo o ministério daquele que conserta as redes. Quando você vê lá as cartas escritas por João, e o próprio Apocalipse e até o Evangelho de João, você vai ver que esse Evangelho ele se manifesta numa época onde as pessoas estavam se desviando. Agora vem João e ele vem consertando, consertando, consertando. E fala do ministério de hoje como sendo aquele ministério que quer gerar o conserto, aonde a gente volta para o propósito de Deus. Ah, querido, a Bíblia nos diz que Jesus é carregado de propósitos. E o propósito de Deus para mim e para você é que você encontre nele as respostas para a sua vida. Ele pode trazer libertação sobre todas as tentações que você possa estar passando. E ele pode trazer para você propósito e direção. Que Deus abençoe sua manhã. A gente vai continuar aqui falando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo. A gente começou ontem com o capítulo 1, continuamos hoje com o capítulo 1. Ontem falamos do versículo 1 ao 9 e agora comentamos do 9 ao 20. É uma série e amanhã a gente vai continuar aqui. Então, se você puder convidar alguém na hora da programação, todo dia, lá para as 11h30, ou nos seguir no canal do YouTube, eu sei que Deus vai abençoar a sua vida e você vai junto comigo aprendendo aqui o Evangelho, 15 minutinhos todo dia, ouvindo a palavra e sendo abençoado, tá bom? Deixa eu orar por você, Pai. Obrigado por Jesus, porque Jesus é aquele que abre os céus para nós, é aquele que possui o Espírito e nós queremos receber dele as ministrações que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser homens e mulheres que vivem no deserto desse mundo, habilitados por Cristo, vencendo o príncipe desse mundo, vencendo a Satanás e encontrando em Jesus a força do Espírito para vencer. Bem como vencer todas as coisas seguindo os propósitos que o Senhor tem para nós. Sermos como profetas, uma geração profética, homens que possuem a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor ergueu João Batista. Obrigado porque o Senhor nos tem erguido para pregar o Evangelho do Reino. Faz de nós homens que lançam a rede, homens cheios de propósito e mulheres cheias de propósito, homens e mulheres que são capazes de costurar as redes, e que a influência do Teu Espírito em nós e através de nós possa abençoar essa geração. Abençoa os meus ouvintes, concede a eles da Sua graça e da Tua vitória, e que a gente aprenda o Teu Evangelho, que é simples, mas que a gente possa vivê-lo, no nome de Jesus. Amém.